Então, a Páscoa ela carrega dois significados, né? Que a gente tem a Páscoa judaica, que foi de onde surgiu, né? Essa Páscoa acontece o seguinte, o povo então estava preso ali no Egito, né, escravo no Egito, então Deus começa a libertar o povo. E na 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Então, na morte dos primogênitos, o anjo da morte passaria ali em toda a casa e ceifaria a vida do primogênito. Então, Deus fala para o povo dele, ó, vocês vão sacrificar um cordeiro, vocês vão ungir o umbral da porta, e quando o anjo da morte vier, ele não vai, então, tocar os primogênitos dos filhos de Israel. Então, o que aconteceu ali? O anjo passou. Então, a palavra Páscoa, ela significa passagem. Então, o anjo passou ali e não tocou os filhos de Israel. Então, ali nasceu a festa da Páscoa. Deus estabeleceu ali no mês de Abib, se eu não me engano, a festa da Páscoa no contexto de Israel, no contexto judaico ali, justamente a passagem, quando o anjo da morte não tocou os primogênitos. Beleza. Esse é a Páscoa dos judeus que eles celebram até hoje, essa Páscoa. Quando a gente vem para o Novo Testamento e vem para Jesus, aí a Páscoa agora ela é a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é essa Páscoa, essa passagem da morte para a vida. Onde o Ou sangue, seja, talvez seja o sangue que banha todos nós, vai livrar dentro do espírito da morte. isso, Jesus agora é o cordeiro que foi sacrificado lá na Páscoa, então agora ele é o cordeiro, e aquela anjo da morte que não tocou os primogênitos de Israel foi o anjo da morte que Jesus venceu na cruz, que Jesus é o primogênito de Deus. Então a Páscoa agora que nós celebramos é a ressurreição de Cristo. Então a Páscoa antiga era a passagem, era o anjo passando, não tocando os filhos de Israel, e eles então saindo e sendo livres do Egito, a passagem. Agora do Novo Testamento é essa passagem da morte para a vida, que é a ressurreição de Cristo. Então a Páscoa hoje que nós celebramos é a ressurreição de Cristo. E o símbolo é o sangue e o corpo, né? Que foi o que Jesus entregou ali e ressuscitou e venceu a morte e venceu o mal. Agora, A Páscoa do Bretas, da Americanas, qual que é? aí essa já surgiu mais no contexto pagão, né? Já surgiu no contexto pagão de figuras da fertilidade. Então, o coelho ele representava uma certa fertilidade. Então já é uma festa que acontecia mais ou menos na mesma época do ano, mas que ele celebrava alguns deuses pagãos. E aí dentro desses deuses pagãos que eram celebrados, tinha alguns animais que eram símbolos. Então o coelho sempre foi muito símbolo de fertilidade, né? Então assim, então o coelho surgiu daí. E os ovos já foi um pouco mais para cá, quando eles começaram a fazer também questão de cerâmica e tal. E o ovo também representava a vida, né? Porque o ovo ali ele contém vida ali nele, né? Ele contém todos os nutrientes para a vida. Uhum. Inclusive o ovo é considerado o melhor alimento do mundo.